Todos acharam? Quem não achou, está aqui no telão. Vamos à palavra de Deus. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada na Escritura. Crie em Deus, por isso. Então, crie em Deus, por isso. Amém. Amém. Queria ler na minha versão aqui. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Amém? Então, eu queria falar um pouquinho sobre crer, sobre fé, sobre crer numa fé que fala. Então, não só uma fé para si, mas uma fé que vai se manifestar, uma fé que vai comunicar. Então, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, e tem muitos desafios nessa carta, tem muitas coisas que acontecem, o contexto está girando ali no capítulo 4 agora, e Paulo está falando do tesouro dentro do vaso de barro. Paulo está falando de pregar o evangelho, Paulo está falando do que o mundo está tenebroso, mas ele vai falar que em meio a qualquer situação, em meio a qualquer dificuldade, ele usa um texto que já está escrito. Então ele remete ao Salmo 116, onde fala de muitas aflições, texto que o pastor Carlos sempre prega, sempre gosta, que vai falar que ele, em meio às aflições, mesmo assim, ele crê. Então, Paulo usa desse recurso que é a própria Escritura, para alimentar o quê? A sua. Então, onde a gente arruma alimento para a gente na fé? Aonde, meu irmão? Nas Escrituras. Então, aí eu começo a alimentar a minha fé. Então, Paulo está sofrendo oposições, crítica, está faltando sustento, ele está sofrendo naufrágio, ele já tinha passado por prisões, já tinha acontecido muitas coisas na vida de Paulo, mas Paulo, ele vai chegar no final da carreira e vai falar assim, olha, eu completei a carreira, mas eu completei a carreira, mas eu guardei e aí eu queria começar, que a gente precisa ter uma fé que permanece. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com os irmãos. A nossa fé precisa ser uma fé permanente, precisa uma fé firme, uma fé que não vai se abalar, uma fé que, em meio às dificuldades, os desafios que estão vindo, não se abala. Então, eu queria ler alguns textos com vocês, para a gente definir algumas coisas. Então, Atos 14, 22 vai dizer assim, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque muitas tribulações não nos importa a entrar no reino de Deus. Então, ele vai falar que a gente precisa permanecer aonde? Na fé. Vai vir muitas tribulações? Então, Jesus já falou que no mundo a gente teria, mas que a gente tinha que ter o quê? Certo? Então, vai vir dificuldade, vai vir luta, vai vir tribulações, mas a gente precisa ter uma fé firme. E aí vai agora a instrução de Hebreus, para a gente entender o que é fé. Então, Hebreus 11, 1 vai dizer, a fé é a certeza daquilo que esperamos e as provas das coisas que não. Então, a fé é algo que a gente tem certo, certeza, a gente tem algo certo, mas às vezes a gente não está enxergando ainda. É certeza de algo que a gente não está vendo. Então, fé é certeza, é convicção de algo que não está vendo, mas elas vão se provar visíveis já já. Então, fé é algo que a gente precisa ter. E aí o mesmo autor, em Hebreus, no capítulo 11 ainda, no 6, ele vai falar assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário. É o quê? Necessário daqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que buscam. Então, fé é algo necessário para todos aqueles que necessitam chegar perto de quem? De Deus. Então, fé é algo necessário.
Fé é algo que agrada ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar quem? Então a gente precisa ter fé, a gente precisa crer, a gente precisa estar fundamentado nessa fé. E a fé, querido, ela não chega de qualquer jeito. Ela não é, eu nasci aqui no país e aqui o país é um país que está livre para a fé. Não é desse tipo de fé que a gente está falando. A fé é como Romanos 10:17 diz, é assim que a fé vem. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de... A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... A fé não vem de qualquer jeito. Então não basta eu falar, eu tenho fé. Não, você precisa ouvir de Deus, ouvir da palavra de Deus. E aí a fé começa a vir, porque ela vem através da palavra de Deus. E aí, o que acontece quando a gente tem fé? A fé faz algo na gente. A fé constrói algo na gente. E aí Romanos 10:9 vai dizer assim, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e creres no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, vocês serão salvos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, porque diz as Escrituras, todo aquele que nele crer não será... E aí a gente começa a ter uma fé tão firme, confessada com a boca, descendo para o coração, ativa na nossa própria vida, que eu não tenho vergonha, eu não me envergonho. E aí eu começo a proclamar, ou seja, a fé é tão firme em mim, eu creio tanto, ela permanece tanto em mim, que eu não consigo ficar calado. E agora eu começo a anunciar, porque a boca fala aquilo que o coração está... Então, se a fé desceu para o meu coração, o que eu vou fazer? Manifestar fé na vida das outras pessoas. É aquilo que a gente vai falar sempre. Eu estou permanecendo na fé. E como eu permaneço na fé, na minha vida gera fruto. E eu alimento o outro a partir daquilo que está sendo gerado em mim. A fé tem a ver não só com você. A fé tem a ver em comunicar o outro. Eu criei e agora eu começo a falar. Eu criei e agora eu começo a manifestar a fé. E aí eu não sinto vergonha de fazer isso. Por quê? Porque Deus não te deu mais agora um espírito de medo. Deus agora não mais te deu um espírito de vergonha. Deus agora te deu um espírito de ousadia. Espírito de coragem. De falar do amor dele, porque todos aqueles que provam do amor de Deus, começam a comunicar do amor de Deus, e não se envergonham disso. Olha o que Paulo vai falar, Romanos 1:16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro os judeus, também os gregos, porque que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vive pela fé. Querido, fé na vida da gente é muito importante. Alimentar a fé na vida da gente é muito importante, porque as tribulações vão vir. Então a gente vai voltar lá para 2 Coríntios 4 e vai ler uns versos antes. Então a gente vai ler o 8 e o 9, a gente lê o 13, que é o tema da camisa, o tema do congresso, o tema dos homens. Mas olha o que Paulo vai falar no 8 e no 9. De todos os lados somos pressionados. De todos os lados tem pressões. De todos os lados vai vir pressões, meu irmão. Mas não vamos desanimar. Não vamos ceder. Por quê? Porque a fé que permanece não cede. A fé que permanece, ela não esmorece. A fé que permanece, ela está firme em meio às dificuldades. Ele vai falar, ficaremos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não
Ninguém pode te parar, meu irmão. Aquele que tem fé ativa, ele vai proclamar, o inimigo vai se levantar, as dificuldades vão vir, você vai olhar e vai falar: eu continuo crendo, eu continuo avançando, eu continuo não me envergonhando, porque a salvação vai vir sobre a minha casa, a salvação vai vir para aqueles que eu estou proclamando, porque de fé em fé eu vou andando, de fé em fé eu vou caminhando, porque o justo vive da fé, o justo alimenta a fé, o justo vive da palavra de Deus e continua acreditando. A minha família vai ser salva, a minha rua vai ser salva, o meu bairro vai ser transformado, as pessoas vão receber do Senhor, porque eu fui alcançado, e eu creio que muitas pessoas também vão ser. E aí eu começo a avançar em fé, começo a pedir ousadia ao Senhor, começo a falar: Senhor, coloca as palavras certas na minha boca, como o profeta fez. Só abre a sua boca, Jeremias, porque as palavras vão vir de mim. Não podemos se envergonhar, meu irmão. O mundo está cada vez pior, a moral está cada vez mais baixa. Mas e a gente? E a igreja? Como é que vai se levantar nesse mundo? A gente precisa levantar com a palavra da verdade. A gente precisa levantar com a postura correta. A gente precisa levantar a bandeira da nossa fé e se defender dela, porque as pessoas vão tentar corrompê-la. As pessoas vão tentar falar que o que você acredita não tem valor, mas aquilo que você recebeu, querido, foi depositado num lugar que é barro, mas é muito precioso. Paulo vai falar: eu coloquei um tesouro dentro de vocês, é barro, você olha para fora de você, o homem exterior está se corrompendo, está caminhando para a velhice, está caminhando para a morte, mas o que Deus colocou para você, dentro de mim e de você, não se corrompe, ele se renova a toda manhã, ele se renova a todo dia, porque quando a gente tem fé, quando a gente está buscando ao Senhor, tem um alimento diário dentro da gente, tem uma chama diária dentro da gente falando: não desista, meu filho, continue falando, não desista, meu filho, não continue pregando, não desista da salvação da tua casa, você vai proclamar como Josué proclamou: eu e minha casa vai servir ao Senhor. Não desista do teu parente, do teu amigo de trabalho, por mais condições degradantes que ele esteja, nós já estivemos neste lugar. Todos nós já estivemos neste lugar, no lugar de desagrado, no lugar de juízo de Deus, mas agora a gente recebeu e cremos que a justiça de Deus se fez em nós, através do seu Filho. Recebemos a salvação, e agora, com tão grande salvação na gente, a gente começa a proclamar tão grande salvação. E Paulo está falando: olha, vamos ser perseguidos, vai vir tribulação, mas a gente não está sozinho, a gente não vai desanimar, a gente não vai olhar para trás, a gente não vai retroceder, porque quem pode parar a igreja do Senhor? O dono da igreja é o Senhor que nunca perdeu uma batalha, o dono da igreja é o Senhor que sempre está à frente da batalha, e ele falou: olha, eu vim na terra, morri, ressuscitei ao terceiro dia, estou vivo, vou para o céu, mas vocês não estão sozinhos, e vocês vão anunciar aquilo que ele comunica para vocês, porque quando ele vier, ele não só consolaria os que estão dentro da casa do Senhor, mas ele guiaria para a verdade, guiaria para proclamar, guiaria para tirar as vendas do mundo tenebroso que está aí fora, meu irmão. Conta com o Espírito Santo, conta com aquele que nos ajuda todos os dias. Ele não nos deixou órfão, ele não nos deixou sozinho, ele não nos deixou com um jeito de pessoas perdidas, mas de pessoas que têm um Deus poderoso, que se comunica, que se você fechar a porta do teu quarto, olhar para o céu, você fala diretamente com Ele. Ah, meu irmão, você não tem noção do poder que tem o seu joelho dobrado, você não tem noção do poder que tem a tua fé em exercício, você não tem noção do que você pode fazer ao redor desse lugar, você não tem noção. Se você buscar, se eu buscar, se a gente se entregar de verdade, o Espírito Santo vem e muda a realidade de todo esse lugar, e as pessoas, autoridades, elas vão ficar sem entender, porque o poder de Deus é isso, o milagre é isso, não se explica conforme a natureza, mas se vive por fé. A gente conta com milagre, irmão.
A gente olha para essa situação e fala: Senhor, vem com a sua justiça, vem com o seu poder, faz milagre, transforma, muda. Se eu não perseverar na fé, se eu não tiver a fé ativa, eu não vou conseguir resistir. Vai vir as dificuldades, meu irmão. E você vai escutar o que você escutou na peça. Negue ao Senhor. Negue ao Senhor. Negue o seu Cristo. Negue aquele que te chamou. Aquele que está te limpando todo dia. Negue Ele. E qual vai ser a palavra que vai estar na nossa boca? Qual vai ser a palavra que vai estar na nossa boca? Eu preciso alimentar a minha fé. E como é que eu alimento a minha fé? Queria ler um texto com vocês. Atos 2, 42 a 44. É o texto do início da igreja. É o texto da fundação da igreja. E aí a gente vê em Atos como é que persevera. Porque como era lá, meu irmão, tinha a promessa de Deus: ó, permanece aí em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. E eles estão lá, perseverando. Só que a perseguição era como? Lembra Paulo, que a gente acabou de ler? Paulo estava matando os crentes, irmão. Paulo estava que estava. Estava pegando pesado. Você viu o Brito dando tiro? Então, era isso. Estevão morreu e as roupas de Estevão caiu nos pés de Paulo. Você tem noção? Era nesse nível a perseguição. E aí a gente está olhando para uma igreja que está vivendo perseguição. E aí o que está acontecendo lá? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Porque todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em quê? Mas eles estavam fazendo o quê? Perseverando. E ele não estava perseverando de qualquer jeito. Doutrina, irmão. Na doutrina dos apóstolos, ou seja, na doutrina, nas escrituras. Sem as escrituras não dá para alimentar a fé. Quando Jesus foi tentado no deserto, o que ele falou para o diabo? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Não só de pão vive o homem, meu irmão. Se você só comer pão, você vai até viver para essa vida. Mas como que vai estar o seu espírito? Como que vai estar a sua alma? Você precisa das escrituras. Você precisa da palavra que sai da boca de Deus. Você precisa estar em comunhão. Então não adianta eu ter só a palavra de Deus no meu secreto. É incrível, você deve fazer isso todo dia. Mas a gente precisa da comunhão dos santos. A gente precisa da vida em comunhão para fortalecimento. A gente precisa congregar. O autor de Hebreus vai falar: quando chegar os últimos dias, não faça como é costume de alguns, que deixam de congregar. Os últimos dias já estão chegando, já estão à porta, e muitas pessoas estão deixando de congregar. Não deixem, eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão. Quantas pessoas já não sentam mais à mesa do Senhor? Quantas pessoas já não se alimentam da mesa do Senhor? Quantas pessoas já não valorizam, tornando isso comum? Um sacramento que a igreja recebeu do próprio Deus. Ele falou que a gente deveria fazer até que Ele voltasse. E eu não estou dando mais valor. Eu não estou mais recebendo esse alimento espiritual na mesa do Senhor. Eu já não estou querendo, eu já não estou vivendo de uma forma que agrada ao Senhor. Eles perseveravam. Eles perseveravam. Então a perseguição vinha? Doutrina. Perseguição vinha? Comunhão. Perseguição vinha? Partir do pão. Perseguição vinha? Muita oração. Muita oração. Uma igreja que ora. Uma igreja que ora. O poder de uma igreja que ora. Há uma igreja que fala com o Senhor.
Há uma igreja que fala com o Senhor. Você quer ver as pessoas sendo transformadas? Persevere nessas coisas. Nesses 4 pés de doutrina, querido. Persevere nessas coisas. Você vai ver transformação. Você vai ver mudança. Você vai ver pessoas sendo agregadas à igreja. Porque o que acontece no final desse capítulo? O texto vai falar que eles estavam juntos, louvando ao Senhor. Quem quer louvar o Senhor aí? Mas enquanto eles estavam louvando ao Senhor, o Senhor acrescentava à igreja todos aqueles que precisavam ser salvos. E nessa ocasião, 3.000 pessoas. 3.000 pessoas numa pregação de Pedro. 3.000 pessoas, meu irmão, numa pregação. Você acha que Deus não pode fazer de novo? Você ainda tem fé? Você ainda continua acreditando? Deus pode fazer usando a tua, a minha, a nossa vida, de um bairro inteiro, aceitar o Senhor por aquilo que a gente está vivendo, por aquilo que a gente está testemunhando. A gente precisa manter a nossa fé firme, permanente, para que a gente não fraqueje, e a gente alimenta ela com oração, com comunhão, obediência, todas as disciplinas espirituais. Se você pensar aí na tua cabeça, a gente precisa manter essa fé firme, porque depois que a gente estiver assim, querido, aí sim, eu consigo ir lá fora, impulsionado por esta fé, bem alimentada, bem robusta, e ir lá fora e enfrentar, frente a frente, colocar lá a tua fé em prática e proclamar, porque a fé vai te impulsionar, a fé que fala. Mas sem eu ter uma experiência de fé com o Senhor, eu não tenho nada para falar. Sem a minha experiência com o Senhor, eu não tenho nada a acrescentar, porque antes do ide, tem o vinde. Antes do ide, tem o vinde e permaneça. Antes do inde, tem eu ficar em Jerusalém. Antes de eu ir pregar o evangelho, eu tenho que estar permanecendo na videira. Eu tenho que ter aceitado o convite do Senhor. Eu tenho que ter olhado para a minha vida e entendido, eu necessito de salvação. Minha fé só é ativada depois que eu entendo que eu sou pobre e pecador e preciso do Salvador. E aí começa todas essas coisas a acontecer. E aí a gente precisa alimentar a nossa fé, permanecendo, recebendo da videira, meu irmão. Aqueles que permanecem, está lá em João 15, depois você lê. Aqueles que permanecem no Senhor, aqueles que estão lá no Senhor, eles são alimentados por esse Senhor. Esses não têm mais interesse próprios, mas eles vão cumprir a vontade do Senhor, porque aqueles que permanecem, recebem do Senhor. E aí eu queria que você lembrasse do texto de ontem, que o pastor leu. É um texto que está na minha cabeça, me incomodando para essa mensagem o tempo todo. E aí está lá em Isaías 6, o chamado de Isaías. E o texto vai falar que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu. Meu irmão, Isaías viu. Você já viu? O que é testemunhar? É eu poder falar daquilo que Você já viu o Senhor? Você já teve uma experiência com o Senhor? Isaías estava lá no templo, no ano que morre o rei Uzias. Ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor. Ele olhou e viu o Senhor. E o Senhor estava no controle de todas as coisas, porque Ele estava sentado no alto e sublime trono. As suas vestes enchia todo o templo. Isaías não tinha visto, Isaías já tinha entrado naquele templo muitas vezes. Isaías já tinha entrado naquele palácio muitas vezes, meu irmão. Mas naquele ano, naquele momento, ele teve uma experiência tremenda com o Senhor. Ele começa a contemplar o Senhor. E aí o contemplar de Isaías, ele começa a olhar primeiro para a sua vida. E aí ele olha porque ele vê o Senhor. E quando a gente vê o Senhor é santo. O Senhor está no controle, o Senhor é poderoso, o Senhor é puro, e ele olha para si e fala: Senhor, eu vou perecer, Senhor, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros,
Só que Isaías não faz só isso. Ele olha para a vida dele, e não contente, ele olha à sua volta, e estou habitando no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, ao ver o Senhor, querido, ele começa a identificar não só a sua vida, aquilo que precisava consertar, mas aquilo que estava precisando ser mudado à sua volta. E ele olha e fala: Senhor, eu tenho um problema, me ajuda. E aí, imediatamente, o Senhor ordena, porque serafins, querubins, anjos são seres espirituais, ministradores, que seguem a ordem do Senhor. E aí o Senhor fala: vai lá tocar no meu servo. Vai lá tocar no meu servo. E um anjo de fogo, meu irmão, um anjo de fogo, não consegue pegar no altar de Deus o fogo que precisava para a purificação. Um anjo que tem o seu ser em fogo, em chamas, precisa de algo para pegar. Mas aquele algo que ele pega pode tocar nos lábios de Isaías. O fogo de Deus na vida da gente vai transformar não só a nossa vida, porque aí ele começa a olhar e escutar, não só mais ver, mas escutar o clamor do céu. O toque de Deus em Isaías faz ele agora ter os ouvidos também abertos. E aí ele começa a escutar o clamor do Pai. E qual que é o clamor do Pai? O Pai está clamando: a quem? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir? E Isaías recebe esse toque. E aí ele vê o Senhor, recebe o toque e sabe: o Senhor me tocou, mas eu não vi o Senhor tocando o povo que eu falei que está à minha volta. E o Senhor agora está perguntando: quem vai tocá-los? O Senhor agora está perguntando: quem vai nos bairros? O Senhor está agora perguntando: quem vai na família? O Senhor agora está perguntando: quem vai ser o instrumento? E Isaías tem uma palavra para responder: Senhor, agora pode me enviar. Eu quero ser esse instrumento. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que vai mudar a realidade daquilo que eu vi. Eu pensei que o Senhor ia mudar tudo pelo Senhor, mas o Senhor me tocou para me mudar a realidade à minha volta. Me envia a mim. Envia-me, Senhor. Envia-me, Senhor. Ele responde o céu. E eu e você? Como é que estamos respondendo? O céu. Mateus 28 fala: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê será salvo. Temos uma responsabilidade, meu irmão. Temos um id, mas antes do id, precisamos vir. Antes do id ainda, precisamos permanecer. Porque o id tem a ver também com o ensinar. Eu preciso ir, mas eu não posso deixar perder quem está aqui. Então eu preciso ser instrumento de Deus para alimentar aqueles que estão. Então eu sou responsável, querido, não só em ir lá buscar, mas também em trabalhar aqui dentro. Quantas pessoas você tem dedicado a sua vida em ensinar e fortalecer? Quantas pessoas você teve uma palavra de edificação? Quantas pessoas dentro da casa do Senhor você já teve uma palavra? Porque é muito bom a gente falar de evangelismo, é muito bom a gente falar que a gente quer ganhar pessoas, mas se a gente não cuidar daqueles que a gente está ganhando, como que vai ser? A responsabilidade, querido, do Senhor não tem só a ver com ir lá fora, mas também de cuidar daqueles que estão chegando. Então você e eu somos instrumentos do Senhor para trabalhar dentro da casa do Senhor, não para empurrar para fora, mas fazer o possível para que eles permaneçam. Por isso que você chegou primeiro. Por isso que eu e você já estamos aqui, para que os que estão vindo possam ser ensinados. Cuidado, como é que está a tua vida de exemplo? Como que está a tua vida de testemunha, meu irmão? Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido, e ser-me-eis testemunhas. Como é que está a tua vida? Como é que está a minha vida de testemunho? Como é que você está gastando a tua vida pregando o evangelho, anunciando fortalecimento para os que estão? Você quer gastar a tua vida? Eu quero gastar a minha vida pelo Senhor.
eu quero ir até o final, eu quero conseguir falar como Paulo, dizer que eu consegui chegar no completar a carreira. Mas minha fé não foi abalada, eu não perdi a fé, eu não perdi nada, eu não perdi aqueles que veio à minha mão, porque aqueles que foram à mão de Jesus, Jesus falou, eu não vou perder nenhum, eu e você somos responsáveis, não só do anunciar, mas também de olhar os que estão chegando e ser o instrumento de Deus para mantê-los aqui. Então esmere a sua vida, querido. Olha para o seu procedimento, seja exemplo dos que creem, seja exemplo dos fiéis, seja o exemplo das pessoas que estão chegando, seja um testemunho, seja alguém que a pessoa queira olhar para você e falar, eu vou te imitar, mas quando ela falar isso, você consiga falar, pode imitar, porque eu estou imitando o meu Senhor. Testemunho do Cristo, testemunho ao Senhor. Crê, meu irmão, crê, fale, permaneça, vivifique a sua vida, faça como Isaías, atenda ao chamado, convide e creia, pessoas vão ser transformadas, e você tem o papel de anunciar, não de convencer. Eu vou repetir, o seu papel é anunciar, não de convencer, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Vamos ler? Vamos ler? Então vamos lá, João 15. Não, João 15 não, a gente vai ler o outro já, para a gente finalizar. Eu não vou lembrar. Não vou mesmo. Gente, sumiu. O texto do Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Sumiu. João 16, 8. Obrigado. Coloca aí para mim. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, mas quem convence? Quem convence? A gente tem que fazer o quê? Anunciar. Seu papel é anunciar, sem vergonha, sem timidez. Por quê? Não nos vergonhamos, porque o evangelho é poder para salvação. Então, se a gente já creu, outras pessoas precisam. Amém? Amém? Vamos encerrar? Você pode ficar de pé?